professora Silvia Ferreira comentando uma questão FGV 2022, portanto uma questão recente, TJ Tocantins, para o cargo de contador. Obviamente, como é critério da banca, iniciar a sua abordagem a partir de um texto, de um trecho, de uma frase, de um ditado, enfim. Todas as questões, ainda que gramaticais, estão relacionadas a um texto. Então, é a gramática do texto, é o entendimento do texto. E por isso, a gente não pode abrir mão da leitura deste texto, ok? Então, o texto diz o seguinte: um jornal europeu publicou a seguinte notícia: poluição do Reno. Tudo, e mesmo um pouco mais, ou seja, aqui a gente já tem uma observação importante entre dois parágrafos e que tem aí a intenção de intensificar o que já foi dito. Por quê? Tudo é genérico, engloba exatamente tudo que faz referência a este assunto, tudo que está conectado a este assunto. Mas o autor, ele quer trazer à tona, enfatizar este pronome indefinido, e mesmo um pouco mais. Então, aquele ditado, né? Tudo e um pouco mais. Bom, se é tudo, não dá para ter um pouco mais, ok? Mas, nós temos aí uma situação em que o autor tem a intenção de chamar a atenção do leitor. Já foi dito sobre a poluição das águas do Rio Reno, e esta poluição, ela tem uma causa, ok? Então, eu afirmo e eu já explico o porquê. Já falamos exaustivamente sobre a poluição das águas do Rio Reno. De onde vem esta poluição? Bom, de onde vem? Da poluição trazida, causada pelo laboratório Sandoz. Muito bem. Volto aqui para o segundo parágrafo, onde aparece então o posicionamento do autor, ok? Confirma-se o posicionamento pessoal do autor pela presença do verbo na primeira pessoa. Eu vi pela primeira vez as imagens terríveis de inumeráveis peixes intoxicados. Mas, perceba, eu coloco uma informação e eu quebro a expectativa, eu coloco uma ideia de oposição, de restrição, de contrariedade, ou seja, de um lado nós temos as imagens terríveis de peixes intoxicados, do outro lado nós temos rostos odientos dos justiceiros improvisados. O que é isso? Improvisados. Eles odeiam a situação, mas não necessariamente tem uma justificativa ou um argumento coerente que possa sair em defesa do laboratório. Ótimo. E me pus a questão. 2 pontos. Vou explicar ao leitor qual é esta questão. Quantos entre esses manifestantes foram aliviados ou mesmo curados pelos medicamentos fabricados por esses velhos senhores que eles pretendiam linchar? Então, veja. De um lado, nós temos a contaminação do meio ambiente. Do outro lado, nós temos as pessoas que estão querendo linchar os velhos senhores que são os responsáveis pelo laboratório. Muito bem, mas aí ele levanta uma questão. Vamos filosofar sobre a montanha? Você está odiando, você está querendo fazer justiça de forma improvisada contra este laboratório, né? E a favor, obviamente, do meio ambiente. Mas veja,
você em algum momento da sua vida já foi curado por estes medicamentos. Você já teve suas dores aliviadas por este medicamento. Então tá, aí o linchador, o rosto odiente vai falar, e a gente não vai entrar no mérito da questão se realmente vale mais o remédio ou o meio ambiente. Não dá pra gente entrar isso aqui, até porque não é uma questão discursiva aqui, né? Nós estamos fazendo a leitura de um texto motivador que nos servirá como parâmetro para o desenvolvimento de nossa tese. Nós temos aqui um médico que em algum momento aí saiu em defesa do laboratório. Só que aí eu paro e penso, um médico defendendo o laboratório. Se eu tivesse como autor desse texto um ambientalista, será que a pergunta final do texto seria esta? Então, é conveniente ao médico defender, obviamente, o laboratório, mesmo que ele não tenha deixado aqui o seu posicionamento claro com relação a eu defendo o laboratório, eu meio ambiente que se lasque. Não, não tem isso. Mas subentende-se que ele faz a defesa porque ele está inserido neste meio da saúde e não do meio ambiente. Então a banca vem com a seguinte pergunta: sobre esse texto que é argumentativo, e é importante ressaltar que ele é argumentativo, ele contém primeira pessoa, porque ele é um texto argumentativo, classificado, por exemplo, dentro do gênero artigo de opinião, ok? Ou, se o médico faz parte de uma editora, um editorial, tá? E aí, nestes dois casos, é possível fazer a inserção de verbos e pronomes em primeira pessoa do singular. Nosso texto, aquele texto, para concurso, jamais admitirá a presença da primeira pessoa, a não ser que o comando peça um artigo de opinião. Bom, sobre esse texto que tem características argumentativas, porque se defende uma ideia, a afirmação correta é: falando dos rostos odientos dos manifestantes, o autor do texto se utiliza de argumentos de intimidação. Tá. Argumentos de intimidação dos leitores. Ou seja, será que nós estamos, de alguma forma, ou o médico tem a intenção de intimidar, seja os manifestantes, seja os leitores, do tipo, não tenham esta atitude, vocês vão pagar por isso, vocês vão se arrepender. O que ele faz é conduzir o leitor a uma reflexão, tá bom? Mas esta reflexão não pode ser associada à intimidação, até porque a gente não vê nenhum trecho, nenhum verbo, nenhum termo que denote esta intimidação. Cuidado, atente-se, tudo bem? Então tá fora a letra A, vou para a letra B. O autor da carta faz questão de ser imparcial. Mentira. Ele deixa de ser imparcial a partir do segundo parágrafo, quando ele fala: veja bem, meu caro leitor, você que está odiando este laboratório em nome da defesa do meio ambiente, este remédio já te aliviou dores, já te curou. Então tá, tem parcialidade em defesa do laboratório, tá? O parecer do autor do texto é parcialmente prejudicado pelo fato de ele ser médico e de haver no texto certo corporativismo, óbvio, porque ele não vai convencer aqueles leitores que partem em defesa do meio ambiente. Ou seja, não se justifica a agressão ao meio ambiente pelo fato de o remédio ter em algum momento
curado a minha enxaqueca, ter me aliviado de uma dor muscular e por isso vamos descartar poluição no rio e vamos acabar com o meio ambiente. Então, a argumentação dele, o posicionamento dele é enfraquecido quando ele deixa de lado o meio ambiente e defende apenas a produção de poluição, medicamento, poluição, mas ele não parte em nenhum momento do texto em defesa do meio ambiente. Por quê? Porque ele é médico, ok? Deixa essa, vou para a letra D. O fato de o autor ser médico traz ao texto autoridade incontestável. Mentira! Eu posso contestar. Eu posso dizer, ok, concordo que os medicamentos, eles têm relação direta com o alívio de dores, com a cura de doenças, ou seja, ele traz um benefício para as pessoas que dos medicamentos necessitam. Mas não é por isso que eu vou destruir o meio ambiente, tá? Então tá fora aí essa autoridade incontestável. A descrição da cena que envolve os manifestantes contra o laboratório procura mostrá-los como cidadãos conscientes dos problemas causados pela poluição. A gente vai jogar fora esta alternativa porque descreve-se a cena, temos manifestantes contra os laboratórios, mas nós não podemos inferir que estes cidadãos estão conscientes dos problemas causados pela poluição. Eles sabem que, de alguma forma, o laboratório tem contaminado o rio. Mas dizer que eles são conscientes, nós quebramos esta informação a partir da citação de que os manifestantes, os justiceiros, eles estão improvisando. Tudo bem? Então, vamos confirmar o gabarito. Alternativa C. Aguardo você numa próxima. Até lá. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!